Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência às minhas bicicletas preciosas, nós vamos falar dessa bike, também ela feita para mim, totalmente exclusiva pela Caloi. Essa bicicleta aqui tem uma história interessantíssima. Mas antes da gente começar, eu quero que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, o canal do Bike é Legal, e também siga-nos lá no Instagram. Deixa seu like aí. Bom, vamos falar dessa bicicleta. Eu já contei para vocês num vídeo anterior, quando eu falei sobre a Caloi Mobilité, dá uma olhadinha que linda aquela bike aí. No começo desse século, nos primeiros anos 2000, eu estava perseguindo furiosamente uma bicicleta para ser de todo uso. Uma bicicleta Aro 700, que eu pudesse colocar um pneu bitola 29 para mountain bike e que ela tivesse a largura aqui no quadro, de tal maneira que eu conseguisse colocar qualquer tipo de pneu, todas as combinações de pneu. Desde slick mesmo para treinar no asfalto, até o cyclocross, até o pneu de mountain bike fininho e mesmo um mais bojudão tipo 2.2, puro mountain bike. Pois bem, eu criei essa bicicleta, mas não foi exatamente essa bicicleta. Foi uma bicicleta que você pode ver aí na fotografia, que foi uma bike cinza maravilhosa, que levou meu nome, escritinho no quadro, Renata Falzoni, e nós fizemos duas bikes com esse quadro de alumínio Columbus, desenhado pelo Bringel, que naquela época era da Caloi, eu já falei para vocês, hoje ele está na Odd. O quadro era lindíssimo, muito leve. Esse detalhe aqui do Renata Falzoni é imperdível. Feito na Caloi, alumínio Columbus, e foi todo equipado com Shimano Dynasys. Super leve. E foi a bicicleta que o Felipe Meirelles e eu pedalamos na cobertura da Copa do Mundo da África do Sul em 2010, trabalhando para a ESPN, combinada com o Google. Nós estávamos trabalhando para o YouTube. Dá uma olhada aí a sensação do que era aquela bike. E o que aconteceu com esse quadro original? Pois bem, o tubo do canote é ligeiramente mais estreito do que o tubo original do quadro. Muito pouco, mas o mínimo de jogo que ele dava fez com que ele rompesse, quebrasse aqui logo debaixo do canote. E a gente sabe como é, você não pode pedalar uma bicicleta quebrada aqui porque ela pode quebrar. Isso aconteceu numa viagem que eu fiz para a Europa junto com Paulinho de Tarso. Conclusão, voltei e a Caloi me forneceu este outro quadro, que também é de alumínio, todo retratado, porém a geometria é diferente. Veja só, o tubo superior é mais comprido e o ângulo da frente desse daqui é mais relaxada. Essa bicicleta daqui, ela é a que sucedeu, mas ela absolutamente não tem nada que ver com a outra, mas essa história ela tem ainda um segundo capítulo que eu vou contar para vocês. Vamos falar um pouquinho dessa bicicleta originalmente como ela é. Quadro alumínio original era Columbus, esse daqui é o 6061 padrão da Caloi. As duas rodas Vezan, veja você que atualmente a roda traseira é diferente da roda dianteira. A dianteira é original, que eu ganhei da Vezan. Ela é leve 460. Era uma boa roda da época, aro duplo, leve, bastante resistente. A suspensão foi a primeira série de suspensões feitas aqui no Brasil pela ProShock. Foi a primeira que eles fizeram em linha. A primeira foi uma experimental que está numa outra bicicleta minha. Essa daqui não, já foi a primeira de série que a ProShock, feita aqui no Brasil, lançou em 2010, visando o mercado 29, na época totalmente emergente. Atualmente essa minha bicicleta está diferente da original. Uma das coisas bem diferentes é esse selim que eu coloquei para fazer viagens de cicloturismo na Europa. Um Brooks de couro,
aquele B17. E esse daqui é maravilhoso. E aí vocês vão me perguntar, por que eu não pego esse selim e coloco nas minhas outras bicicletas de viagem? Resposta, não sei. Porque eu não quero descaracterizar a forma como essa bicicleta está, que é muito gostosa. Esse selim Brooks eu já amaciei, já pedalei um monte, um bocado com ele, todas em viagens de cicloturismo, em geral na Europa, e ele tá no meu shape e totalmente presetado para funcionar super bem nessa bicicleta. Ela veio originalmente com esse guidão, essa mesinha curta que eu coloquei na época, e também ela tem uma coisa curiosa. Numa das viagens que eu fiz para a Europa, eu troquei esse manete e já vem com uma espécie de bar-end acoplado todo em borracha. Muito gostoso. Isso daqui eu comprei na Alemanha. Foi quando eu estava fazendo a viagem Berlim a Copenhague. Eu já notei que a borracha começou a soltar na sua mão, na tua palma. Todos os componentes dessa bicicleta me foram doados à época. O quadro pela Caloi, as rodas pela Vezan, a suspensão pela ProShock e uma coisa super interessante e importante, todo o grupo pela Shimano. O grupo é XT, frente e atrás, com 10 velocidades atrás, 3 na frente. Foi aquele Dynasix, 30 velocidades, maravilhoso. O único senão que eu falo a respeito desse grupo é o que sempre me incomoda, pé de vela 175. Se esse pé de vela aqui fosse 170 ou 165, ia ser perfeito, ainda mais agora que eu já estou acostumada a rodar um pé de vela mais curtinho. Outra coisa que eu também ganhei na época foi o bagageiro pelos importadores da Katai. Eu já não sei mais onde é que está aqui o meu ciclocomputador, que é Katai sem fio. Ele deve estar guardado em algum lugar aí, logo mais eu vou encontrá-lo. Uma coisa muito interessante da época, quando eu especifiquei este quadro, e ele veio como eu especifiquei, foi a traseira. O desenho do triângulo traseiro, ele é generoso, de tal maneira que eu consigo colocar pneus de todas as bitolas. Isso é fundamental para uma bicicleta que você quer usar para todos os tipos de terrenos. E essa daqui foi criada para fazer cicloturismo em asfalto, em estradinha de terra e eventualmente até em trilha bem técnica. Então ela tem uma boa largura na frente, aqui em cima e aqui embaixo, de tal maneira que eu não tenho nenhum problema em cima do tipo de pneu que eu desejar usar com essa bicicleta. Naquela época já existia o freio a disco, eu estou falando de 2010. Eles eram caros e muitas vezes eles não eram confiáveis, travava o freio, pegava um pouquinho de sol, a bicicleta já travava, você não conseguia mais pedalar, você era obrigado a desmontar o freio, tirar a sapata, levantar aqui a manete para você não apertar, não correr o risco dela travar no próprio disco sem sapata mesmo. Então, eu especifiquei o freio V-Brake. Esse daqui é V-Brake XT da Shimano, muito bom. E aqui é interessante você não economizar na sapata, usar a sapata correta e não fazer o que eu fiz, que foi não trocar a sapata quando foi necessário. Chegou ferro no próprio aro da bicicleta. O que aconteceu? Eu danifiquei meu aro, fui obrigada a trocar a roda. Por isso que eu tenho uma roda da frente de um modelo e uma de trás mais nova, que foi a que eu tive que substituir. Nós trocamos por uma Spin também da Vezan, bastante parecida, porém são diferentes. Este quadro que substituiu o original, o cinza, em alumínio Columbus, ambos podem receber um freio a disco, mas não foi a minha opção e continua não sendo. Por quê? Essa é uma bicicleta que eu não tenho nenhuma pena, nenhum remorso de colocar numa mala bike bem fininha, bem leve, toca no avião, se tem algum problema, você desmonta muito bem, faz um conjunto rígido. Veja aí uma fotografia que eu fiz
com a bicicleta original, ela toda monobloco. Assim eu coloco numa mala bike que não precisa ser muito densa, muito espessa. Qualquer mala bikezinha e você viaja de avião e não tem muitos problemas. Claro que vai machucar o quadro, vai arranhar, vai danificar. Viagem em avião em mala bike soft, mole, não protege bem o quadro. Mesmo assim, compensa, porque você pode, logo depois que você chega no aeroporto, montar a sua bicicleta e sair viajando, que foi como eu fiz quando eu pedalei de Berlim a Copenhague, que eu já cheguei de bicicleta, já cheguei em Berlim, pedalei até o hotel e 2 dias depois saí em viagem junto com o Paulinho de Tarso. É muito gostoso você fazer isso. Embala a tua bicicleta, viaja e monta ela no próprio aeroporto. E aí você já está leve, já está fazendo tudo o que você precisa fazer sem estar carregando a tua bicicleta numa mala bike, porque é muito inconfortável. Bicicleta rodando, beleza. Bicicleta tendo que ser carregada, um horror. O que mais que eu posso falar dessa belezura? Preço. Não tem preço. Essa bicicleta nunca foi feita em linha, não tem duas iguais a essa. Existem 2 modelos originais feitos com aquele quadro cinza. Eles não estão à venda, foram protótipos desenvolvidos pela Caloi comigo para fazer a linha 29 com projeto aqui no Brasil, brasileiro. Esse daqui é o quadro original, conforme vocês viram nas filmagens. Foi justamente aqui que ele rachou. E hoje já está consertado, só que ele não é confiável, porque ele não teve um tratamento térmico posterior à solda. Agora, depois que a Caloi me entregou esse quadro, que não era igual ao meu original, sob o comando de Bob Nogueira, eu recebi este outro quadro. Veja aqui. Branco, em alumínio, feito aqui no Brasil pela Caloi, sendo que ele segue o projeto original do Bringel, igualzinho aquele meu quadro cinza. Quem conseguiu esse quadro para mim foi o Bob Nogueira, hoje proprietário do MTB90, conhece aquele canal de YouTube MTB90? Pois bem, o Bob Nogueira naquela época estava na Caloi, responsável pelas melhores bicicletas daquela época que aquela indústria lançou. Este outro quadro tem uma outra pilotagem, a bicicleta é mais avançada e mais relaxada, tanto neste ângulo quanto principalmente nesse. Então é uma bicicleta lenta. A tua pilotagem é muito lenta, você tem que ser assim, meio como se fosse um bonde, né? Com peso, ela é super agradável, ela é super estável, mas lenta. Uma bicicleta confortável, ideal para aquilo que a gente chama de cicloturismo, turismo de longas distâncias. Ela é muito confiável, nada nela quebra. E essa bicicleta tem um detalhe muito legal, também feito pelo Bob Nogueira, que como eu, é um grande amante dessa marca. Veja aqui o ciclista, a chapinha do ciclista. Naquela época, a Caloi não tinha recuperado essa imagem do ciclista pedalando de frente, que nos alude aos primórdios da Caloi. Dá uma olhada aqui, vem ver. Demais de lindo, não é? Essa plaquinha foi totalmente clandestina. O Bob conseguiu, mandou colocar e falou para mim, não conta que fui eu que te arrumei, ok? Olha só, contrabando by Bob Nogueira via Caloi nessa bicicleta que é única. Espero que você tenha gostado. Eu particularmente tenho um amor muito especial por essa bicicleta, que eu considero a minha bicicleta de cicloturismo para toda a obra. Pau para toda a obra. Aquele quadro branquinho eu ainda tenho que montar, porque é uma bicicleta que tem uma geometria bem diferente dessa, mais agressiva como a original e muito mais assim, dentro daquele meu espírito assustadinho. Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal, no canal do Bike é Legal. Também não se esqueça de seguir-nos lá no Instagram e faça um convite. Me siga também nas minhas redes pessoais, @Renata Falzoni. Figura pública no Facebook, Instagram e Twitter. Eu tenho feito uma live quase todos os dias, às 22h10,
10h10 da noite. Isso durante o tempo de quarentena, valeu? Então já sabe, né? Vambora? Ficar em casa. Quando isso tudo acabar, vambora pedalar, vambora pedalar. Uhul, tchau!